vamos falar sobre uma celebridade do mundo da biblioteconomia, ciência da informação e documentação. Outra. Olá, se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve agora, ativa as notificações, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo para você ajudar a divulgar esse trabalho. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que tem uma importância muito grande para a área da informação, inclusive para a biblioteconomia, Paul Otlet. Bom, Paul Otlet nasceu em 1868, lá na cidade de Bruxelas. Ele se formou como advogado. Ele era filho de empresários, também atuou nesse ramo como empresário e não se identificou muito com a carreira de advogado, não. Além disso tudo, ele era uma pessoa visionária e também um ativista da paz. Enquanto ele estava atuando na área do direito, ele conheceu um grande parceiro da sua vida, que foi Henri Lafontaine. Eles decidiram juntos criar o Instituto Internacional de Bibliografia, o IIB, que mais tarde teve seu nome modificado para IID, Instituto Internacional de Documentação, e depois FIDE, Federação Internacional de Informação e Documentação. Dentre os trabalhos importantes que o IIB exerceu, um dos mais destacados é a expansão da CDD. Paul Otlet entrou em contato com Dewey e solicitou permissão para fazer esse trabalho de expandir a CDD. Melvin Dewey concordou e eles começaram esse trabalho. Um outro trabalho importante foi o RBU, que é o Repertório Bibliográfico Universal. O que significa isso? Paul Otlet achava que a forma como a informação era organizada nos livros não era adequada. Era muito arbitrário, só tinha a visão do autor e era difícil fazer busca de informação. Então ele propôs um modelo de cartões de índices, em que era um cartãozinho que era descrito um resumo, ali algumas palavras-chave que descreveriam o conteúdo desse livro. Assim ficaria mais fácil fazer a busca das informações. E também ele pretendia colocar em um único local todas as fichas de toda a documentação e os livros produzidos no mundo inteiro. Por isso, era um repertório universal. Claro que a gente já vê aí uma ideia muito inovadora para aquele tempo, mas a gente já pode considerar o RBU como uma visão do que viria a ser a internet, né? Mas a gente fala sobre isso depois. Lá em 1904, Paul Otlet e Henri Lafontaine decidiram lançar uma nova classificação. Eles criaram a classificação decimal universal. Aquela tentativa lá atrás de expandir a CDD acabou virando uma classificação nova. Essa classificação foi um pouco inovadora porque ela permitia ligar dois conceitos, o que a gente chama de analítico-sintética, né? E aí eles demoraram mais ou menos 3 anos para concluir esse trabalho. Então a primeira edição foi em 1904 e ela só ficou completa em 1907. Depois vieram os períodos da Primeira e da Segunda Guerra e isso teve um impacto muito grande nos trabalhos de Henri Lafontaine e Paul Otlet. Por quê? Já em 1910, eles se mudaram para o Palácio Mundial. O RBU se instalou dentro de um palácio do governo belga. E aí eles conseguiram um espaço lá para expandir os trabalhos do repertório. E também conseguiram o apoio do governo. Esse processo ajudou com que a Liga das Nações Unidas fosse instaurada e fixada na Bélgica, né? Então já foi uma visão que eles tiveram. E a ideia era que lá fosse concentrado todo o conhecimento do mundo mesmo. Inclusive, Paul Otlet, como era muito visionário, né? Ele era um grande ideólogo das coisas, ele pretendia e chegou até a projetar a cidade mundial, que seria uma cidade que concentraria as principais instituições do mundo e essas instituições forneceriam as coisas para todos os outros países. Como, por exemplo, a gente teria a Biblioteca Mundial, a Universidade Mundial. Então ele chegou a projetar esses desenhos. Claro que isso não chegou a acontecer, né? Mas Paul Otlet acreditava que por meio do conhecimento e da difusão desse conhecimento, nós conseguiríamos alcançar a paz entre as nações. Bonito isso, né? Talvez ele estivesse certo. Bom, uma outra coisa que impactou muito durante a Segunda Guerra foi que eles migraram depois para o mundâneo. O mundâneo era uma ampliação ainda do repertório bibliográfico universal. Eles chegaram a ter 15 milhões de fichas
Lembra que eu falei dos cartões índices? Pois então, eles já tinham mais de 15 milhões de fichas, né, da produção mundial, tinham lá milhões de fotografias, era um espaço enorme. Mas com a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um certo período em que a Alemanha invadiu Bruxelas e destruiu grande parte desse trabalho. Eles também foram expulsos do Palácio Belga, então muita coisa se perdeu do mundâneo. E aí os trabalhos que o Paul Otlet e o Henri Lafontaine vinham fazendo foram caindo, até que desapareceram, né? Eles tiveram que interromper esse trabalho do repertório bibliográfico universal. Bom, em 1934, Paul Otlet escreveu um documento que foi considerado um marco de uma nova ciência, que a gente ficou conhecendo como documentação. Posteriormente, essa ciência teve uma alteração de nome, né? A documentação virou... a documentação, na verdade, substituiu o que até então a gente chamava de bibliografia. Então, vocês lembram que eu falei que a gente teve a mudança do Instituto Internacional de Bibliografia para documentação? Então, Paul Otlet escreveu o Traité de Documentation, e ele falava ali qual era o conceito de documento, né? Foi um conceito muito mais amplo, porque ele enxergava que o documento não é apenas uma folha de papel, que qualquer coisa poderia ser um documento. Por exemplo, uma fotografia, uma peça, uma carta. Então ele ampliou muito essa visão. E aí ele ficou conhecido como o pai da documentação. Bom, a história termina com Paul Otlet falecendo em 1944. Coincidentemente ou não, Henri Lafontaine faleceu logo no mesmo período, não lembro se foi um ano antes ou um ano depois, mas os trabalhos foram interrompidos. Muitos anos depois, os trabalhos de Paul Otlet foram resgatados, né? E ele foi considerado como um dos grandes visionários da internet. Os trabalhos que ele desenvolveu, a ideia que ele tinha de concentrar todo o conhecimento em um único local, foi entendido como um pioneirismo para o que viria a ser a internet que a gente conhece hoje. Em 1998, foi então criado o Novo Mundâneo, que é um museu localizado na cidade de Mons, na Bélgica. Esse museu guarda no seu acervo algumas fichas, né, parte dos cartões de índices do mundâneo anterior, que não se perderam durante a Segunda Guerra, e também documentos pessoais de Paul Otlet e Henri Lafontaine, os precursores da documentação. Eu acho que de todo o legado que ele deixou para a área da documentação e da informação como um todo, o mais importante era acreditar que por meio da colaboração, da cooperação internacional e da difusão do conhecimento, as nações podem alcançar a paz. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham admirado o Paul Otlet tanto quanto eu admiro, e comentem aqui o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima, até mais!